Olá, meus irmãos, irmãs e amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar do chamado de Deus na sua vida. Deus te chama para uma boa obra. Deus te chama, aceite e comece hoje. O teu chamado ecoa por todo mundo. Você já sentiu aquela inquietação dentro do coração? Um peso, uma voz silenciosa, mas insistente que parece dizer: existe mais, levante-se. Caminhe, eu estou te chamando. Esse chamado não é apenas fruto da sua imaginação. Ele é real. É o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que te chama para uma nova vida. Muitos de nós ignoramos essa voz por medo. Medo de falhar, medo de mudar, medo de não estar à altura, medo de não fazer as coisas certas para Deus. Mas a verdade é que ninguém está à altura de Deus por si mesmo. Ele não chama os perfeitos, ele chama os dispostos. Quando o Senhor falou a Abraão, ele não disse: seja perfeito e depois eu te usarei. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. O chamado sempre vem antes da transformação. E hoje você está diante desse mesmo convite. Aceitar o chamado de Deus e começar agora. Vou contar algumas histórias daqueles que foram chamados e ignoraram o chamado de Deus. Quase perderam tudo. Primeira história. Jonas, fugindo do chamado. Jonas é o exemplo clássico de quem ouviu o chamado e tentou fugir. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas Jonas embarcou para Tarsis, tentando se esconder. O resultado? Uma tempestade no mar, um navio quase naufragando e, no fim, Jonas sendo engolido por um grande peixe. Tudo isso porque ele tentou calar a voz que o chamava, a voz de Deus. Quantas vezes nós também entramos em navios para Tarsis, querendo mudar uma história que tem que ser escrita por nós? Mudamos de cidade, de emprego, de relacionamentos, de rotinas, tentando fugir daquilo que Deus quer que enfrentemos. Mas a verdade é que ninguém pode fugir de Deus. E o que aconteceu com Jonas mostra a misericórdia divina. Dentro do ventre do peixe, quando tudo parecia perdido, ele clamou. E Deus o ouviu. E deu uma segunda chance. Segunda história. O jovem rico. A oportunidade rejeitada que mudaria a vida daquele jovem. No Evangelho de Mateus 19, vemos o encontro de Jesus com o jovem rico. Esse homem tinha tudo: posses, influência, juventude. Mas ainda assim sentia um vazio. Ele corre até Jesus e pergunta: o que me falta ainda para herdar a vida eterna? Jesus responde: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mas o texto diz que ele saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Ele ouviu o chamado, mas não teve coragem de aceitar, deixando tudo para trás, sem saber o seu fim. E nunca mais ouvimos falar dele nas Escrituras. Quantas vidas se parecem com a dele? Pessoas cheias de oportunidades, mas vazias por dentro, porque não tiveram coragem de largar o que as prende. Terceira história. Testemunhos reais de hoje do que acontece. Narrativa fictícia, mas inspirada em histórias comuns e reais. Maria, uma jovem que sentia Deus chamando para abandonar relacionamentos tóxicos e voltar à igreja. Ignorou, insistiu nos próprios caminhos e viu sua vida emocional se despedaçar. Só quando ela caiu de joelhos e disse: Senhor, eu não aguento mais, começou a restauração. Carlos, um empresário que ouvia constantemente: não se apoie no dinheiro, confie em mim. Mas ele insistiu no orgulho, até que perdeu quase tudo em um investimento mal feito. No fundo do poço, lembrou-se do chamado. Hoje, ele testemunha que a verdadeira riqueza não está no banco, mas em Cristo. Essas histórias nos lembram: ignorar a voz de Deus é arriscar perder o essencial. Mas aceitá-la é encontrar o tudo que nunca imaginamos. Agora vou falar de 3 sinais de que Deus está falando com você. Fique atento.
e você ouvirá. Talvez você esteja se perguntando: será que esse sentimento é Deus ou é apenas coisa da minha cabeça? A Bíblia nos mostra sinais claros de quando o Senhor está falando. Primeiro sinal: inquietação interior. A voz que não cala. Esta é a voz de Deus. Quando Deus fala, ele incomoda. Sendo assim, é difícil ignorá-lo. Não é uma paz de quem já chegou, mas uma inquietação de quem precisa se mover. Jeremias tentou calar a voz de Deus. Ele disse: não falarei mais no seu nome. Mas em Jeremias 29 ele confessa: havia no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e me cansei de sofrer, e não pude conter. Esse é o primeiro sinal, a voz que não se cala. Segundo sinal, a confirmação através da palavra. Às vezes, na pregação ou um louvor, Deus fala com você. Deus nunca fala algo que contradiga a sua palavra. Por isso, quando você sente um chamado, abra a Bíblia. Moisés, por exemplo, duvidou da voz que o chamou na sarça ardente, mas Deus confirmou repetidas vezes com sinais e com sua palavra. Hoje, cada vez que abrimos as Escrituras, encontramos direção. Se o que você sente está alinhado com o amor, a fé e a verdade do Evangelho, é Deus falando. Terceiro sinal: circunstâncias que apontam para o caminho certo. Deus também fala através das circunstâncias, portas que se fecham, encontros inesperados, até perdas dolorosas podem ser instrumentos para nos redirecionar. José foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido. Mas todas essas circunstâncias eram parte do chamado de Deus para levá-lo ao governo do Egito e salvar muitas vidas. Então, observe, se várias coisas estão te levando para a mesma direção, pode ser o Senhor guiando seus passos. Aceite e comece. Hoje mesmo não ignore seu chamado. Agora que você entende os riscos de ignorar e os sinais de que Deus está falando com você, a pergunta é: o que fazer? A resposta é simples e profunda. Dê o primeiro passo hoje mesmo. Não espere sentir-se pronto. Não espere ter todas as respostas. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles não estavam preparados. Eles estavam apenas pescando. Mas eles largaram as redes e seguiram. Esse é o segredo: começar. Mesmo em fraqueza, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. Porque quando você dá o primeiro passo, o céu se move ao seu favor. Deus está falando com você através desta mensagem. Quero orar por você que ouviu e deu crédito a esta mensagem. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu ouvi a tua voz. Reconheço que tenho fugido e ignorado o teu chamado. Mas hoje eu digo sim. Aceito a tua vontade e decido começar agora. Guia meus passos, fortalece meu coração e transforma a minha vida. Eu te entrego tudo o que sou, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assine o nosso canal no YouTube e deixe um gostei para que mais pessoas sejam alcançadas. Habilite o sininho das notificações. Assim, quando portarmos um vídeo novo, você será notificado. Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.